Fala pessoal, boa noite. Vamos hoje continuar nossa leitura. Graça e paz para todos vocês que estão chegando aí. Bom, eu vou continuar hoje o curso da história da igreja. Eu fiz uma gravação ontem, só que os cachorros estavam latindo aqui, não deu para concluir. Então vamos ler aqui o capítulo 1 novamente, tá? Capítulo 1. As comunidades cristãs primitivas. Jesus e a origem do cristianismo. Segundo os evangelhos sinóticos, livro de Mateus, Marcos e Lucas, o ministério público de Jesus foi precedido pela pregação de João, o Batista, que ministrava no Rio Jordão, um batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Para quem não sabe o que são os evangelhos sinóticos, são os livros de Mateus, Marcos e João. A gente está fazendo uma série aqui o panorama do Novo Testamento. Você também pode procurar no nosso canal. Os evangelhos não constituem uma biografia de Jesus, mas são resultados da pregação e ensino apostólico. Por outro lado, nada nos autoriza a professar um ceticismo radical a seu respeito e a pensar, como certos críticos, que esses preciosos testemunhos não sejam de nenhuma valia para o conhecimento da pessoa e da mensagem de Cristo. Então esses testemunhos são importantes e estes testemunhos têm muita da vida de Cristo, né? Esses testemunhos dados pelos apóstolos têm muita evidência histórica, né? Evidência científica. Os dados das narrativas permitem situar o nascimento de Jesus em torno de 5 ou 6 a.C. e sua morte na Páscoa de 29 ou 30. Com cerca de 30 anos, Jesus recebe o batismo das mãos de João, no Rio Jordão. Segundo os relatos dos evangelhos, este fato assinala o início da vocação especial, talvez messiânica, de Jesus, Messias ungido. Contudo, conforme os relatos da tentação, Jesus não aceita a ideia de Messias nos termos das expectativas judaicas. Então, Jesus não aceita a ideia de Messias nos termos, das expectativas judaicas. Jesus não atendeu às expectativas judaicas, Vamos lá, deixa eu colocar um livrinho aqui para eu apoiar. Depois de seu batismo, Jesus inicia na Galileia seu ministério. Reúne um grupo de discípulos como Pedro, André, Tiago, João, Mateus e outros. O ensino básico de Jesus era a realeza e a paternidade de Deus. Seus filhos devem amá-lo de todo o coração e, a partir do momento em que amamos, também perdoamos. Os ensinos e as atividades de Jesus despertaram oposição das lideranças religiosas judaicas, especialmente dos fariseus, que apregoavam uma estrita observância da lei. Para Jesus, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. As autoridades religiosas judaicas entregaram Jesus ao poder romano e Jesus sofreu a morte violenta na cruz. Após a morte de Jesus, sua ressurreição passou a ser proclamada pelos seus discípulos e discípulas. 2. As comunidades cristãs na Palestina. A Igreja de Jerusalém. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro Pentecoste depois da morte de Jesus tornou-se um marco da Igreja cristã primitiva, com a experiência de caráter carismático, o dom do Espírito Santo. Esse dia é considerado, em geral, o dia do nascimento da Igreja cristã. Walker considera o nascimento da Igreja o início do relacionamento de Jesus com seus discípulos, reconhecendo que o Pentecoste foi um marco na proclamação do Evangelho, na convicção que os discípulos tinham da presença de Cristo e no aumento do número de adesões à nova fé. Os capítulos 1 a 7 de Atos dos Apóstolos tratam da comunidade cristã primitiva de Jerusalém, liderada pelo apóstolo Pedro. No capítulo 1 são mencionados os 11 e a escolha de Matias como apóstolo no lugar de Judas.
A partir do capítulo 2, por vezes aparecem Pedro e João, mas é somente Pedro quem usa a palavra, como por exemplo nas narrativas de Pentecostes, da cura do coxo na porta do templo e da morte de Ananias e Safira. O partir do pão, além de sustento aos necessitados, vai adquirindo um sentido sacramental, a celebração da ceia do Senhor. Uma crise no relacionamento entre cristãos helenistas, tem uma notinha aqui, cristãos helenistas, né? Vamos ler a notinha. O grupo de helenistas não é de fácil identificação. Alguns eruditos identificam esse grupo com os judeus da Palestina que falam o grego, outros com os judeus da diáspora. Depois a gente vai ver um pouco mais sobre esse nome, fiquem tranquilos. E então, uma crise no relacionamento entre cristãos helenistas e hebreus deu origem à ordenação por imposição de mãos dos apóstolos do grupo dos 7. Então, uma crise no relacionamento entre cristãos helenistas e hebreus deu origem à ordenação por imposição das mãos dos apóstolos do grupo dos 7. Em Atos 6 podemos ver isto. Estevão, um dos sete, acusado de conspirar contra o templo, foi apedrejado em Atos 7, sobrevindo uma grande perseguição aos cristãos, bem como dispersão de muitos deles cerca de 35 depois de Cristo. Uma coisa muito importante também, né, é o martírio de Estevão, porque nisso acontece que o povo começa ali a se dispersar e acaba levando o evangelho para todo lugar que eles são dispersos, né? Em aproximadamente 41, 43, Herodes Antipas I, para agradar os judeus, mandou matar a espada o apóstolo Tiago, irmão de João, e prender Pedro. Atos 12, 2, 3. Este, libertado da prisão, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, libertado da prisão, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos, né, 12, mas não permanece em Jerusalém. E saindo, partiu para outro lugar. Então, Pedro partiu para outro lugar. Vamos embora daqui. Por ocasião do concílio de Jerusalém, no ano 49, Pedro faz-se presente, estando então essa igreja sob a direção de Tiago. Ok? O irmão do Senhor. Com a lapidação deste, em 62, a liderança da igreja de Jerusalém passou para outro parente de Jesus, Simeão. Pedro, por sua vez, esteve em Antioquia, Gálatas 2, 11, e Roma, Babilônia, 1 Pedro 5, 13, onde, segundo Eusébio de Cesareia e outras fontes, então são fontes aqui, Eusébio de Cesareia é uma fonte antiga, diz então que foi martirizado. Pedro, por sua vez, né? Esteve. Então, Pedro aqui foi martirizado. O texto do Evangelho de João 21, 19 certamente refere-se ao martírio de Pedro. Vamos continuar. Igrejas de Samaria e Galileia. O capítulo 8 de Atos narra o início do cristianismo em Samaria, como consequência da dispersão dos seguidores de Jesus por causa da perseguição que eles sofreram em Jerusalém, após a morte de Estevão. É o que eu falei, né? A morte de Estevão fez com que essa dispersão, né, acabou ali que por causa dessa dispersão, né, muitos cristãos acabaram evangelizando em outros lugares. Então, Filipe, certamente, um dos 7, iniciou a evangelização, e os apóstolos Pedro e João foram enviados pela igreja de Jerusalém para a confirmação dos conversos. Conquanto o livro não descreva a origem de comunidades cristãs da Galileia, atesta a existência delas. Aqui está o trechinho, né? Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas. 9:31. As comunidades cristãs palestinenses foram seriamente afetadas com a rebelião judaica de 66 a 70, né? Bom, deu uma pausinha aqui, a live travou. Eu vou terminar esse último parágrafo, né? E vou continuar no 3 aqui. Vamos lá. As comunidades cristãs palestinenses foram seriamente afetadas com a rebelião judaica de 66 a 70. No entanto, foi
com a derrota imposta pelo imperador Adriano na guerra de 132 e 135, que o cristianismo palestinense reduziu a pequenas comunidades. Foram, entretanto, essas comunidades os mananciais de onde começou a fluir o cristianismo e as preservadoras de tantas tradições a respeito da vida e das palavras de Jesus, de que outra forma iriam se perder. As comunidades cristãs gentílicas. No livro de Atos 8, 26, é mencionada a evangelização de um etíope por Filipe, e no capítulo 9, a existência de cristãos em Damasco. Essa comunidade, contudo, parece ser judaico-cristã. Já a comunidade cristã de Antioquia passou a ser constituída tanto por judeu-cristão como por cristãos gentios. Atos 11, 19. Agora vamos para o surgimento aqui da missão paulina, o apóstolo Paulo. A missão paulina. Por volta do ano 35, Paulo, judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, converteu-se ao cristianismo e foi chamado apóstolo dos gentios. Conferir aqui. Sobre a missão paulina, temos uma importante fonte, Atos dos Apóstolos, capítulo 13 a 28. Na igreja de Antioquia, Barnabé e Paulo recebem um rito missionário, e entre a primavera do ano 45 e a de 48 realizaram a chamada primeira viagem missionária. Então aqui, pessoal, desde o início aqui do nosso livro, nós temos visto um pouco sobre o ambiente, com que Cristo chegou. Nós vimos que o povo estava carecido de uma esperança. Nós vimos que a cultura grega também ajudou. As estradas romanas ajudaram. Não sei se a gente viu sobre isso aqui, mas a cultura grega, a língua grega também ajudou para os escritos do Novo Testamento. Aqui a gente começou falando um pouco então do contexto que se encontrava o judaísmo e todo o contexto aí antes de Cristo, um contexto geral antes de Cristo chegar. A partir aqui do capítulo 1, as comunidades cristãs primitivas começam a ser criadas após a morte de Cristo. Então vamos vendo os missionários entrando em ação, as pregações, os martírios, os apóstolos trabalhando firme. Então aqui ocorre a primeira viagem missionária, evangelizando e organizando as comunidades cristãs em Chipre, Perga, Antioquia, da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Atos 13 e 14. Em 49, Paulo e Barnabé participam do Concílio de Jerusalém. Em 49 e 52, em companhia de Silas, Paulo empreende sua segunda viagem missionária de Paulo, entre os anos de 53 e 58, a terceira. Além de cidades percorridas na primeira viagem, visitam outros centros importantes como Filipos, Éfeso, Atenas e Corinto. A importância de Paulo, tanto na missão em seu tempo quanto para o cristianismo em geral, encontra-se principalmente em suas cartas, que se constituem os primeiros livros do Novo Testamento. Segundo fontes antigas, entre as quais a Carta da Igreja de Roma aos Coríntios, escrita por Clemente por volta de 96, Paulo foi martirizado na capital do Império. A missão palestinense. Em sua história eclesiástica, Eusébio refere-se a áreas de influência dos apóstolos na terra habitada. A Tomé, como requer a tradição, coube a Partas, a André, a Sítia e a João, a Ásia, entre os quais se estabeleceu morrendo em Éfeso. Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, aos judeus da diáspora. Por fim, chegou a Roma. Conquanto tal afirmação seja de difícil comprovação, é corroborada por escritos apócrifos do Novo Testamento, repartidos em ciclos: ciclo de Pedro, ciclo de Tomé, ciclo de Filipe, ciclo de João, que parecem referir-se a ambientes geográficos. O cristianismo asiata, além da missão paulina, vincula-se também às comunidades joaninas. Por exemplo, as cartas às 7 igrejas da Ásia do Apocalipse. Segundo uma tradição antiga, João terminou seus dias em Éfeso. Há indícios que as origens do cristianismo no Egito, particularmente em Alexandria, vinculam-se ao cristianismo palestinense.
A Epístola aos Hebreus, provavelmente escrita em Alexandria, apresenta algumas semelhanças com o discurso de Estevão. Clemente de Alexandria cita o Evangelho dos egípcios. Clemente e Orígenes citam o Evangelho dos Hebreus. As características judaico-cristãs desses dois evangelhos são surpreendentes. Outro traço parece ligar o Egito à missão judaico-cristã. É a estrutura que aí assume a hierarquia. O bispo era apenas o chefe da comunidade dos presbíteros, um dentre eles. A missão palestinense deu origem também às cristandades aramaicas de Os-Ordoena e Adiabena. Nessa região, Asgar IX foi um rei cristão de Edessa de 179 a 186. Segundo Eusébio, os cristãos de Os-Ordoena celebravam a Páscoa como todos os cristãos da Palestina e não como os asiatas. Então aqui falando sempre aqui, né, da expansão, da onde o cristianismo vai começando a ser divulgado, a ser proclamado. A missão petrina. A narração de Eusébio de que o Ponto e as regiões da Bitínia, da Capadócia e da Galácia ligam-se a Pedro, como foi visto, é corroborada pelo fato de a carta primeira de Pedro ser dirigida aos cristãos dessa localidade. Também a região do litoral mediterrâneo, Cesareia, Jope, Tiro, Sidom, vincula a missão petrina. A estada de Pedro em Antioquia é atestada na carta de Paulo aos Gálatas. Quanto à estada de Pedro em Roma, além da referência à Babilônia, Roma, em 1 Pedro 5,13, bem como ao meu filho Marcos, existem tradições antigas que o Evangelho de Marcos provém da catequese de Pedro em Roma. É altamente provável que uma passagem do livro Ascensão de Isaías, K100, capítulo 100, refira-se ao martírio de Pedro sob Nero. O rei deste mundo descerá do seu firmamento sobre a forma de um homem, de um rei ímpio, assassinado de sua própria mãe, um rei deste mundo. E ele arrancará a planta do meio dos 12 apóstolos, a qual eles criaram. Dos 12, um cairá em suas mãos. Além disso, as escavações feitas no Vaticano revelam que, por volta do ano 120, a memória de Pedro já era comemorada naquele local. Caio, no fim do século II, declara ter visto os troféus tropaia dos apóstolos Pedro e Paulo no Vaticano e sobre a Via Hóstia. Então é isso, pessoal. As comunidades cristãs primitivas finalizadas. No próximo vamos começar o Império Romano e as perseguições aos cristãos. Aqui já começa a falar separadamente de alguns personagens, né, que a gente vai falar um pouquinho melhor, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Até a próxima.